Olá, eu quero dar primeiro boas-vindas a vocês que nos assistem no canal TV Nova Luz, nesse nosso programa Consciência e Transformação. Nós estamos iniciando hoje, para minha grande alegria, estamos estreando esse programa aqui na TV Nova Luz, que vai ao ar toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia, nós vamos estar aqui ao vivo, né? Ou seja, errei, Cassiano? Errei, dá para voltar? É isso, é ao vivo, ou seja, nós não vamos gravar, vai ser ao vivo. E o meu objetivo e a grande intenção de ser o programa ao vivo é a sua participação. Ou seja, nós vamos fazer um programa onde você vai participar em parte desse programa, no segundo bloco desse programa, trazendo a sua dúvida, a sua questão, o que você gostaria que eu respondesse sobre as suas dificuldades, ou sobre dúvidas sobre o comportamento, enfim. O nosso programa Consciência e Transformação, ele vai abordar exatamente isso. Questões relacionadas ao comportamento, à psicologia, à espiritualidade, vida passada, as influências espirituais, enfim, toda essa nossa trajetória ao longo de tantos anos estudando e trabalhando com essa dimensão da psicologia e da espiritualidade, nós vamos estar trazendo para você da seguinte forma. Nós vamos trabalhar e vamos procurar colocar o nosso programa da seguinte forma. No primeiro bloco, nós vamos sempre estar falando sobre algum tema importante, sobre comportamento, sobre a psicologia, e nesse sentido você pode mandar a sua sugestão também, porque com a sua sugestão eu vou poder abordar nos próximos programas aqueles temas que são mais pedidos e que de repente têm um maior interesse para todos vocês. Então, na primeira parte eu vou abordar algum tema relacionado a esses grandes temas da psicologia e da espiritualidade. No segundo bloco eu vou responder as suas perguntas, as suas questões. Então você pode mandar, que a nossa produção está aí atenta, pegando no chat aí do YouTube, você vai poder então mandar as suas perguntas, as suas questões, e eu vou então selecionando aqui junto com a produção, e nós vamos responder a vocês, a todos vocês, na medida do possível, sempre contando com a colaboração e com a participação de todos vocês que nos assistem. Eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma grande alegria, uma alegria enorme estar junto com vocês, todas as sextas-feiras agora, nessa 1 hora onde a gente pretende fazer muitas trocas, experiências, trocar com vocês as nossas experiências e poder ter um momento bastante interessante de reflexão, de aprendizado, de transformação. Essa tem sido a minha principal preocupação e foco em todos os trabalhos profissionais e desenvolvimento que eu venho participando. A transformação da consciência do ser humano. Então, só que dentro de uma visão diferenciada do ser humano. Então, e é isso que eu queria hoje, aquecendo esse nosso programa, começando nesse primeiro programa, abordar essa questão. A diferença da visão de homem que a gente tem trabalhado ao longo de todos esses anos, uma visão de homem que amplia a visão tradicional da psicologia, porque traz decisivamente a dimensão espiritual no entendimento do comportamento, do psiquismo e também das patologias, dos problemas, das dificuldades, dos nossos comportamentos diários, os nossos comportamentos do dia a dia. Então, o que tem de diferente nessas questões? Quando nós pensamos nessa visão de homem diferenciada, eu estou incluindo a dimensão espiritual. E, nesse sentido, eu trabalho e sempre trabalhei com a hipótese de trabalho da reencarnação. Ou seja, a visão de homem que a gente vai estar trabalhando é sempre aquela que considera a dimensão do corpo físico, a dimensão do ego, a dimensão de uma essência espiritual, mas principalmente que nessa visão de homem, nesse homem com essa composição, nós estamos então dentro de um processo de crescimento e desenvolvimento espiritual ao longo das nossas diversas encarnações, onde a gente vem promovendo o desenvolvimento da alma humana, o desenvolvimento do nosso espírito. E daí, então, a importância que a gente observa nas diversas experiências que nós temos na vida, e nesse sentido nas nossas vidas, no sentido de alcançar e ampliar essa consciência espiritual, o desenvolvimento de certas virtudes, de algumas qualidades, do desenvolvimento de alguns sentimentos que nós ainda temos dificuldade de viver ou vivenciar no nosso dia a dia. Então, é nessa visão de homem que nós vamos estar baseando e temos baseado todo o nosso trabalho. Quando a gente trabalha, então, com a regressão de memória, com uma prática de desenvolvimento individual, um desenvolvimento pessoal, nós estamos considerando o desenvolvimento, em última instância, o desenvolvimento da alma humana. Então, essa visão de homem que vai diferenciar a forma como, então, nós vamos estar olhando o ser humano, o comportamento do ser humano. E também os problemas, as psicopatologias
de uma certa forma, nós vamos poder entender que a maioria dos problemas que nós temos hoje na nossa vida, dos comportamentos inadequados, ou de algumas das doenças psicológicas que nós passamos, dos conflitos que nós vivemos, eles são resultado de uma repetição que nós viemos promovendo ao longo da nossa existência, da nossa vida, e aí, então ao longo das nossas existências, e que vem promovendo, causando, gerando aquelas dificuldades que nós temos na vida atual. Então, por exemplo, muitas vezes fica mais fácil de a gente compreender quando a gente usa um exemplo de uma patologia. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa fobia. Então, uma fobia, a gente vai ter um programa que a gente vai abordar especificamente, mais aprofundado, a questão do tema das fobias, mas eu quero dar só um exemplo didático. Quando nós temos uma fobia, quer dizer, um medo exagerado de um determinado objeto fóbico, como nós chamamos, então a pessoa tem um medo de lugar fechado. Ou seja, naquele contexto, naquela situação, ela tem uma intolerância àquilo, ela tem um medo exagerado, desproporcional, de que ela vai morrer sem ar, que vai acabar o ar, que ela vai ficar pressionada, que vai morrer soterrada. Essas reações desses medos que racionalmente, por exemplo, dentro de um elevador, onde não há uma justificativa plausível para aquele medo, ele normalmente está sendo gerado por algum tipo de lembrança do passado, ou seja, algum tipo de experiência provavelmente que essa pessoa teve, que está registrada no seu psiquismo, só que a nível inconsciente, e que naquela hora, num dado momento, por um motivo que dispara aquele conteúdo, faz aquela pessoa associar o lugar fechado a uma situação traumática, a uma morte, por exemplo, difícil. Só que como essa origem normalmente está inconsciente, essa pessoa não tem uma reflexão, uma compreensão do que gera aquele medo. Nessa hora, quando a pessoa passa por isso, muitas vezes ela, por não considerar isso, essa lógica ou essa possibilidade, ela acha aquilo muito estranho. Como é que então eu estou sentindo um medo de um lugar fechado, ou diante de um animal, ou diante de uma situação qualquer, por exemplo, aves de pena? E isso parece tão irracional que não justifica aquela reação intensa, caracterizada por um grande transtorno físico, muitas vezes. É que no nosso entendimento, quando a gente considera essa nova visão de homem, essa reação, ela é uma reação compatível com algum tipo de história, algum tipo de situação dolorosa e traumática que ela traz do seu passado. E do seu passado, seja um passado dessa vida, seja de uma outra vida, seja às vezes até do passado da família. Na nossa experiência clínica, nós começamos a observar que, inclusive, algumas experiências marcantes na história daquela família pode gerar um tipo de repercussão naquele indivíduo de hoje, na geração atual. Então, nós temos um universo de causas desses conteúdos inconscientes que vem marcando o nosso comportamento, fazendo com que a gente reaja muitas vezes automaticamente e quase que num mecanismo atávico de reação, sem sequer compreender o porquê, qual é a lógica daquela reação. Então imagine, se eu tenho uma experiência no meu passado, de uma morte por soterramento numa mina, eu estava trabalhando numa mina, tem um tremor de terra, cai tudo aquilo em cima de mim, e eu então agonizo até perder as forças e o ar morrendo soterrado, essa experiência pode ficar registrada de tal forma no meu psiquismo, que aí quando então eu desencarno, apesar de perder o corpo e morrer, entre aspas, naquela existência, a minha individualidade espiritual permanece viva. E pode então trazer aquela experiência de uma forma tão marcada no meu psiquismo, que ele permanece mesmo quando a gente vai para uma outra encarnação. Só que permanece a nível inconsciente. De alguma forma, em alguns momentos da nossa vida, nós podemos ver alguma coisa que se desencadeia, que dispara aquilo, que faz então com que a gente traga aquela lembrança. Por exemplo, estou no elevador, não me lembro daquela vida traumática, mas o elevador fica escuro, para. E eu, de repente, tenho aquela sensação assim, parou, ficou tudo escuro. É como se o meu psiquismo trouxesse aquela lembrança e, se tiver uma carga ainda muito forte, eu vou reagir com medo daquela morte. Só que associada a essa situação que eu estou vivendo hoje. Na medida que eu associo isso inconscientemente, todas as vezes que eu estiver naquela situação de lugar fechado, eu vou sentir aquele mesmo tipo de medo, aquela ansiedade. Então vejam que nessa abordagem, enquanto nós não conseguirmos dissolver esse tipo de conteúdo traumático dessa carga, muito mais difícil se torna a pessoa superar aquela dificuldade, aquele tipo de medo.
E aí nós estamos falando das fobias, ou seja, nós estamos falando de um problema, de uma psicopatologia. As fobias são consideradas como um transtorno de ansiedade, porque a gente gera toda uma ansiedade diante daquele objeto fóbico. Mas a gente pode usar essa mesma lógica, esse mesmo entendimento para as situações corriqueiras do nosso dia a dia. Porque vejam bem, não são só as situações traumáticas que vão gerar esse tipo de repercussão na nossa vida atual, no nosso comportamento. Na maioria das vezes, nós estamos repetindo, invariavelmente, padrões e reações que a gente vem se acostumando nessa nossa hipótese ao longo das nossas encarnações. Nós viemos repetindo alguns padrões, da forma como a gente lida com a vida, da forma como a gente lida e faz para poder sobreviver, para poder ser feliz, a forma como nós nos relacionamos. De tal forma a gente vem repetindo algumas dessas estratégias que a gente cristaliza isso no nosso psiquismo como sendo a melhor forma de nós lidarmos com as situações do nosso dia a dia. Assim, quando nós hoje, na vida atual, não nos lembrando de nenhuma vida passada, não tendo esse acesso tão consciente desse passado, mas estamos nas situações de relacionamento, de trabalho, nós tendemos então a repetir esses padrões de uma forma muito automática. É mais ou menos assim, se nós ao longo de algumas experiências encontramos uma resposta, uma forma de lidar, que parece que deu certo, que foi boa, a gente tende a cristalizar isso no nosso psiquismo da seguinte forma: diante dessa situação, a melhor forma de eu agir é essa. Ou então, ao contrário, eu passo por uma situação muito difícil e começo a ver assim, não, o melhor teria sido fazer ao contrário, fazer diferente. E eu fico então com esse registro de que diante daquela situação, ou eu repito, ou eu evito um determinado comportamento. Isso às vezes fica tão cristalizado que de alguma forma nós vamos acabar repetindo automaticamente essa reação. Ou seja, quando nós então estamos na nossa vida de relação, no nosso trabalho, nos relacionamentos, as coisas e os estímulos que vão acontecendo nessa nossa vida de relação tendem a estimular essas nossas respostas. Porque nós funcionamos assim. O nosso comportamento, a nossa reação a um determinado estímulo, ela tende a ser aquilo que nós estamos acostumados, como nós estamos acostumados a reagir naquela determinada situação. Então, a minha resposta hoje tende a ser uma reprodução daquelas respostas que deram certo. Ou então, como eu falei, evitando aquelas respostas que podem ter sido ruins, que podem ter tido um desfecho ruim. Então, o registro fica de, nessa situação, eu não posso agir assim. De tal forma que, quando nós estamos hoje diante das situações semelhantes, a primeira tendência nossa, automática, é de reproduzir e repetir aquele mesmo padrão de reação. Só que a vida nos coloca de tal forma situações diferentes que parece que nos leva e nos estimula a encontrar e buscar reações que sejam mais compatíveis com cada situação. Ou seja, nós não podemos imaginar que existe uma reação padrão que vai garantir sempre que nós estejamos felizes para a mesma situação. Porque as situações são muito diferentes. Nós vamos nos modificando ao longo das nossas experiências. Então, se aquilo que era importante num momento da minha vida hoje não é mais, não dá para imaginar que seja a mesma resposta que eu vá dar? Não dá para imaginar que seja o mesmo tipo de reação que seria mais compatível? Só que parece que a nossa grande dificuldade é exatamente essa, em ter a consciência de, naquela situação, poder avaliar e escolher qual é a melhor forma de reagir nessa hora. Porque muitas vezes nós somos assaltados por uma emoção que nos leva a uma reação ainda automática, impensada, fazendo então com que a gente repita ou provoque nas nossas relações diversos tipos de problemas. Esse parece ter sido a nossa principal preocupação. Quando um indivíduo tem reações, comportamentos que de alguma forma ele, apesar de identificar, de desejar modificar, de tentar alterar, muitas vezes ele não consegue fazer essa mudança porque simplesmente ele não tem consciência do que move, do que gera efetivamente aquela reação. Então, quando nós falamos, como o título do nosso programa, consciência e transformação, é porque nós só conseguimos transformar de fato a nossa ação, dar uma nova forma, um novo sentido à nossa ação,
quando nós tomamos consciência daquilo que move a nossa vida. Porque muitas vezes, como eu falei, se nós temos, no momento da nossa vida, uma forma de ver aquilo que nós, por exemplo, valorizamos na vida, aquilo que nós julgamos que seja importante para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, nós vamos buscar conseguir essas coisas. Então, se eu tenho uma visão muito material da vida, eu vou eleger nas coisas materiais o sentido dessa vida. Eu vou então eleger na posse, ao desfrutar as sensações daquelas coisas materiais, sendo o grande objetivo da vida. E vejam, não tem nenhum problema nisso, porque se o meu nível de consciência, naquele momento, está direcionado a esses valores, e aí então eu estou falando sobre um sistema de valores, então se o meu sistema de valores está associado a essa dimensão mais material, é coerente que eu vá buscar na experiência, na posse, no uso e no desfrutar das coisas materiais, a sensação de prazer, de felicidade, de sentido para a minha vida. Só que como eu considero essa possibilidade permanente de um desenvolvimento de nós como seres espirituais, ou seja, a vida vai nos colocando sempre num processo de aprendizado espiritual, nós sempre vamos estar buscando e alcançando novos níveis de consciência, que vão então eleger novos valores. Só que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Percebemos ainda, estamos movidos por aqueles valores mais materiais, estamos ainda transitando na vida, nos comportando e reagindo para ter a posse dessas coisas materiais, mas já começamos a alcançar um outro nível de consciência, onde a nossa alma começa a buscar outros valores, diferentes só daquela posse material. E aí tem mais a ver com a questão dos relacionamentos, da questão da ética, enfim, vários outros valores. Mas como nós ainda não temos plena consciência disso, a nossa alma está buscando esse valor, mas a gente ainda continua agindo pelo modelo antigo. Isso cria um tipo de conflito, um tipo de atrito que vai se manifestar nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, nos problemas e conflitos nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos familiares, porque de alguma forma estamos ajustando a nossa consciência para aquilo que é mais importante para o desenvolvimento da nossa alma. Então, quando todos nós vivemos esses problemas no nosso dia a dia, com as nossas ansiedades, nossas aflições, estamos nos deparando com um ajuste permanente da nossa alma no processo de crescimento como espíritos, do nosso processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Só que nós não nos damos conta. Daí, então, a importância de nós estarmos atentos a essa questão de como nós estamos reproduzindo e repetindo, às vezes, padrões muito semelhantes, padrões cristalizados. Esses padrões, essas respostas que nós damos, a forma como nós funcionamos na vida, está exigindo ser atualizada, modificada. Alguma coisa na nossa vida precisa ser modificada ou ampliada. Então vejam, quando nós estamos falando sobre isso, tem pessoas que falam que como a gente está sempre falando nessa vinculação do passado, que a gente se preocupa muito mais com o passado do que com o futuro. E isso não é verdade. Porque vejam, por mais que a gente possa procurar entender as nossas reações de hoje, os nossos comportamentos, as nossas angústias, os nossos medos, em relação a essa construção de como eles se originaram no passado, das experiências, seja de vida passada, seja nessa vida atual, isso para nós não é o mais importante, mas isso determina uma forma cristalizada de reação. A nossa preocupação não é com esse passado, mas é exatamente de que a gente tome consciência do que precisa ser modificado hoje para um processo de transformação do futuro. Então, eu lembro de uma cliente que falava assim, tem gente que só o museu que vive do passado. Aí ela falou assim, não, mas você não, porque você também de alguma forma vive pensando no passado. Apesar disso ser coerente, porque a gente está buscando a compreensão das reações do comportamento em função dessa construção, a nossa preocupação é de fato como ajudar a pessoa a fazer um processo de modificação dali para frente. E as pessoas me perguntam, mas como é que se faz isso? Esse é que é o nosso objetivo aqui no nosso programa, de trazer abordagens sobre as diversas dificuldades que cada um de vocês passa, que todos nós passamos no nosso dia a dia, e que muitas vezes se apresenta como um desafio de poder compreender por que a gente repete aquele tipo de padrão de reação.
por que de alguma forma nós temos em algum momento uma dificuldade num relacionamento específico com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas, ou com um tipo específico de pessoas? Ou seja, nós lidamos com essas situações, reagimos a elas, mas não pensamos o que realmente pode ser mudado para que ela seja modificada. O nosso grande processo aqui vai ser ajudar você a esse tipo de reflexão, a uma tomada de consciência para o processo de transformação. Porque essa repetição que nós fazemos dos nossos comportamentos, mesmo que seja fundamentada ou baseada numa experiência qualquer de vida passada, ela pode e precisa ser mudada. O processo de angústia, de conflito que nós vivemos nesse momento, ele é um apelo da nossa alma, é uma tentativa de já começar a modificar aquela reação para uma nova reação que seja compatível para o nosso crescimento, para a continuidade do nosso crescimento. Mas nós, muitas vezes, temos dificuldade de fazer esse processo de mudança. Por quê? Por que será que é tão difícil para nós mudarmos, às vezes, um comportamento ou uma reação que nós já imaginamos ou já concluímos que precisa ser mudado? Normalmente tem dois grandes motivos para esse tipo de manutenção. O primeiro deles é porque, se nós temos uma reação associada a evitar um mal maior, ou seja, se a gente passou uma situação difícil, o medo às vezes é tão grande que a gente tende a repetir aquele comportamento numa tentativa inconsciente de evitar aquela situação traumática do passado. Então, usando o meu exemplo da pessoa com fobia de lugar fechado, ela tende a reagir com aquele medo do elevador porque ela está tentando evitar morrer soterrada novamente naquela mina. Se aquela experiência ainda está muito aberta, vamos dizer assim, no seu psiquismo, ela tende então a repetir aquilo automaticamente para evitar aquele problema. Mas o segundo grande motivo é que às vezes a gente repete porque a gente gosta. Ou seja, em algumas abordagens da psicologia, a gente fala que tem um ganho secundário. Tecnicamente, a gente normalmente chama isso de um ganho secundário. O que quer dizer isso? Nós reagimos daquela forma, mantemos às vezes aquele tipo de comportamento, porque no fundo tem um ganho no nosso psiquismo. Nós imaginamos que com aquilo seja bom, ou aquele tipo de reação possa garantir um determinado tipo de sucesso ou de felicidade. Então, por exemplo, eu manter um padrão de relacionamento, no meu relacionamento familiar, com o meu filho ou com a minha filha, onde há uma tentativa de protegê-lo, ou há uma tentativa de fazer com que ele faça o que eu acho que é melhor, controlar a vida dele, pode ter um ganho no sentido de eu tentar fazer com que, de alguma forma, a experiência dele seja a melhor possível. Ou seja, ter o ganho de garantir que ele fique feliz, que ele não sofra. Então isso pode fazer com que eu perca a noção e faça de uma forma tão controladora que possa então inibir a iniciativa dele, o desenvolvimento dele. Mas a gente faz isso por mal? Não. Normalmente é por conta desse tipo de repetição, de estratégia que nós usamos e que viemos usando ao longo de muitas experiências, às vezes de vida passada, na nossa vida atual. Então, nós vamos falar dos nossos programas sempre sobre temas, e aí trazendo temas do nosso dia a dia, sobre essas questões, que possam nos ajudar não só a esclarecer e refletir sobre esse tema, mas também permitir que você possa enviar a sua pergunta. Eu sugiro a você mandar a sua pergunta para o chat, que então, após o nosso intervalo, nós vamos começar a responder a vocês as dúvidas, as dificuldades que vocês queiram, de repente, compartilhar. É claro que nós não vamos pretender fazer terapia online, enfim, mas é uma forma de poder também estar trocando com vocês, com as pessoas que atravessam problemas, uma forma de a gente poder fazer uma nova visão daquilo que aflige você, daquilo que você tem como dúvida e que a gente possa ajudar nesse esclarecimento. Ok? Nós vamos estar, então, junto com vocês, a partir desse nosso intervalo, no próximo bloco, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida. Ok? Nós vamos parar por um instante e eu aguardo e continuo aguardando.
acender um mundo de ilusões pra muito além daqui. Vem, deixa o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver no halo do insondável, razão da vida. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender um mundo de ilusões pra muito além daqui. Vem, deixa o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver no halo do insondável, razão da vida. O Clube de Arte está lançando o livro Estamos a Caminho, da pedagoga Ana Lúcia Caetano. Vale a pena conferir esta belíssima obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha,
Nós estamos preparando uma série de benefícios, queremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Segundo bloco do nosso programa Consciência e Transformação. E como eu falei para vocês, agora é a hora de nós conversarmos, ou seja, eu vou estar aqui consultando o nosso chat online, ao vivo, e vendo as perguntas que vocês trazem para nós, as perguntas e sugestões. Então, essa é uma outra dica importante para você. Deixe a sua sugestão dos temas que você gostaria que eu abordasse nos próximos programas. Porque isso faz com que, de alguma forma, a gente possa focalizar não só aquilo que a gente pode trazer como reflexão e da nossa experiência, mas aquilo que interessa a você em particular. Então, mande a sua mensagem, você pode usar o contato no nosso blog, que de vez em quando passa aí que a produção coloca, www.miltonmenezes.com.br, que é o blog do Milton Menezes, e você pode então deixar o seu contato, a sua sugestão, ou até para a TV Nova Luz, porque a sua sugestão pode nos ajudar a construir e a fazer programas direcionados ao seu interesse, aquilo que realmente você quer ouvir nesse programa. E nós vamos agora ver aqui, já temos diversas contribuições, várias participações, o carinho das pessoas, deixando aqui os seus abraços, parabenizando, eu agradeço a todos aqui, e eu vou aqui ver algumas perguntas. Iris, bom dia, estou nesse processo de tentar a modificação interior, mas a pessoa que convivo não arreda pé do jeito de viver e pensar. Como agir? Obrigada. Pois é, Iris, né? E como tantos de nós passam por esse problema. Qual é o problema? Nós, de alguma forma, já pretendemos fazer um tipo de modificação na nossa vida, já começamos a entender que precisamos modificar, às vezes, comportamentos, rotinas, interesses, valores, mas como convivemos num grupo familiar, ou com um companheiro, ou às vezes com um grupo de filhos, ou pais nossos, quer por geração, diferença de geração, ou por uma diferença mesmo de valores, porque nós às vezes nos relacionamos com alguém, casamos com essa pessoa, temos um relacionamento, mas o processo de desenvolvimento pessoal, ele tende a ser diferente ao longo da nossa vida. Então, se nós não ajustarmos permanentemente esse tipo de interesses, as afinidades, nós podemos nos deparar em algum momento com uma diferença tão grande que dificulta muito o convívio. De tal forma que a gente quer, às vezes, um processo de transformação, mas a gente percebe que o outro não tem interesse, não está acordado àquilo, ou simplesmente não quer. Não é aquele, está transitando num outro tipo de interesse naquele momento da vida. É claro que aí o grande problema que nós normalmente temos é querer e desejar que o outro fizesse essa modificação para que a gente pudesse, então, continuar o nosso trabalho. Só que nesse momento a vida está convidando você e todos nós que passamos por esse tipo de dificuldade a desenvolver uma das coisas que eu julgo principal nas dificuldades de relacionamento amoroso e familiar. A tolerância nossa de conviver com o que é diferente, conviver com a diferença. Porque não adianta nós querermos que o outro tenha a mesma perspectiva, o mesmo interesse que nós estamos colocando para a nossa vida. Mas muitas vezes o afeto, os compromissos, as responsabilidades nos levam a ter que desenvolver essa aceitação da diferença do outro, a tolerância em relação a isso, para que a gente possa manter as estruturas da família, de um casamento, de um relacionamento com o filho. Nós vamos ter agora, no início de abril, um workshop sobre conflitos familiares, que eu vou abordar exatamente essa questão. Como nós, no âmbito da família, nós muitas vezes temos dificuldades para empreender o nosso processo de transformação, porque estamos numa família desafiadora. Estamos procurando estabelecer relacionamentos nessa família que apresentam grandes dificuldades. E eu vou antecipar então para você, Iris, e para todos que estão nos assistindo agora, que muito em breve, no blog, eu vou estar disponibilizando um e-book que eu falo exatamente sobre isso. O título do e-book é Timing. Quando, então, aquela pessoa que nós gostamos no relacionamento, do nosso relacionamento, nós percebemos que está num time diferente, está num momento diferente de vida. Como a gente faz?
Então a gente vai trazer isso no e-book, que vai estar disponível no nosso blog em breve, provavelmente já na próxima semana já vai estar disponível para vocês poderem acessar esse blog sobre relacionamentos amorosos. Vamos ver aqui as outras contribuições. Ederson Caetano, de Varginha. Então, o pessoal de Varginha, um grande abraço para o pessoal de Varginha, tenho grandes amigos do pessoal de Varginha. Milton, nos dê dicas práticas para identificar e não permitir que personalidades de existências passadas atrapalhem nossa vida e nossa existência atual. Excelente pergunta, né, Ederson? Como nós podemos identificar? Uma das dicas que eu posso dar a você é começar a observar aquelas reações que você percebe que repete automaticamente e que de alguma forma já te incomodam e que você muitas vezes não consegue identificar o motivo, que não tenha algo razoável para aquela reação. Seja uma reação de irritação, de impaciência, de insegurança, de medo, porque normalmente essas reações mais exacerbadas e que nós temos dificuldade de perceber o motivo ou a desproporcionalidade daquela reação, são a primeira grande indicação que nós buscamos de uma personalidade do passado que ainda tem campo, ela tem ainda um acesso à sua vida, à sua reação, de tal forma que diante de alguma situação, aquela personalidade ela volta a agir. Tanto é que tecnicamente, eu costumo ensinar isso para os meus alunos, chamando de subpersonalidades. Ou seja, não é a sua personalidade, mas nós temos pequenas subpersonalidades que têm essas características. E, muitas vezes, essas características que remontam a experiências passadas, elas estão tão cristalizadas que naquela situação, aquela subpersonalidade vem, reage, responde daquela forma e depois vai embora. Uma outra dica importante de vocês perceberem esse movimento das personalidades ou das subpersonalidades do passado é quando nós falamos algumas coisas assim. Quando eu vejo, eu fiquei irritado e depois eu me arrependo de ter sido tão grosseiro, tão agressivo. Veja que quando a gente usa essa frase, olha que interessante. Quantos eus tem nessa frase? Quando eu vejo, quer dizer, é um eu que vê, eu reajo de uma forma irritada, agressiva. Então é um outro eu. E depois eu me arrependo de ter sido assim, como se fosse um eu diferente daquele que estava irritado e agressivo. Nessa hora, quando a gente percebe essa dinâmica, muito provavelmente nós estamos falando de núcleos que estão relacionados a nossas experiências passadas. Vamos continuar aqui para ver as nossas... Nós temos diversas contribuições, fico muito alegre de ver as pessoas participando aqui. E eu tenho que me acostumar aqui com esse mouse, porque esse mouse aqui é o contrário. Vamos lá. Acho que não podemos temer olhar para os nossos próprios defeitos. É assim que conseguimos identificar onde mudar. Evelane, é isso mesmo, Evelane. Quando nós nos dispomos a aceitar que nós temos as nossas imperfeições, é o primeiro grande passo da transformação. Poder perceber aquilo que é inadequado, aceitar aquilo, para poder então, de fato, transformar. Porque tem muitas pessoas que, ao identificar algum comportamento inadequado, se tratam de uma tal forma, com um nível de exigência, com um rigor, que distancia da possibilidade de melhora. É um paradoxo. Muitas vezes, ao invés desse rigor auxiliar na mudança, ele enrijece, ele dificulta o processo de transformação. O processo de transformação ele passa, basicamente, no primeiro momento, da gente tomar consciência daquilo que nos aflige. Esse é um tema que a gente vai abordar em breve num dos nossos programas. Como nós partimos de um processo de conscientização para o processo de transformação. Ok? Milton, tem uma amiga que tem várias fobias de sair sozinha, de ficar presa em temporal, de sair à noite, de modo que que isso limita ela a várias coisas. Pode estar relacionado a mais de uma vida? Veja, muito provavelmente está relacionado a várias experiências traumáticas. Eu costumo chamar que essas são as pessoas, são os clientes polifóbicos, né? Ou seja, eles têm várias fobias. Isso é muito comum, não é tão raro como a gente imagina.
Pessoas que desenvolvem uma estrutura de medo, de insegurança e incerteza, e aí então várias experiências que nós trazemos do nosso passado, e experiências às vezes difíceis, de mortes difíceis, ou de situações muito desorganizadoras, enfim, elas ficam ainda tão vivas que diante de um quadro de incerteza e insegurança, esses medos vêm de uma forma mais diversificada. Então, certamente, eu poderia afirmar a você que essa sua amiga, pelos tipos diferentes de fobia, estão associadas a experiências de vidas passadas diferentes. Às vezes, você tem um tipo de fobia, por exemplo, de lugar fechado, ou de sair no temporal, que pode estar associada a mais de uma vida. Ou seja, às vezes nós repetimos em algumas situações e como aquilo ficou muito forte, a gente não consegue se libertar daquela reação e quando a gente vê, a gente está repetindo uma reação de medo. E isso vai, ao invés de aliviar, reforçando aquela reação. Até que chega então numa vida atual, a gente não se lembra disso, mas isso vem à tona. Vem trazendo um nível de aflição, de ansiedade, mas com certeza é um momento também da sua amiga de estar promovendo um grande processo de transformação em relação a essa insegurança, em relação a esse tipo de incerteza. Às vezes tem a ver com controle, mas com certeza é algo que nessa multiplicidade de fobias está levando essa pessoa a um processo de transformação do seu comportamento, da sua atitude diante da vida. Vamos ver outras perguntas aqui. Professor, o que dizer de pessoas com tendência ao escapismo? Aqui pelo nome aqui eu não consigo identificar qual, parece que pode ser Fátima. Bom, a tendência a uma personalidade escapista normalmente são as pessoas que têm uma dificuldade de enfrentar as responsabilidades, de enfrentar decisões, de enfrentar às vezes as consequências de uma determinada atitude. Então, o escapismo é uma estratégia para a gente evitar um tipo de situação que tenha uma consequência ruim, que possa ter uma repercussão diante de uma decisão. O nosso psiquismo, então, desenvolve uma estratégia, na maioria das vezes inconsciente, onde ao invés de nós enfrentarmos a situação, a gente escapa, a gente evita, a gente dissimula. A pessoa faz isso por maldade, por malícia? Na grande maioria das vezes, não. Normalmente, o que está por trás de uma personalidade escapista é o medo. O medo de enfrentar as consequências de uma decisão, de uma ação, de uma escolha, fazendo então com que pareça que a melhor forma é escapar, evitar enfrentar aquela grande ameaça. É claro que aí, como sempre, o processo de transformação aí está em ver que, diante de cada desafio que a vida coloca na gente, na nossa vida, nós sempre trazemos recursos fundamentais e necessários para atravessar. Mas essas experiências, às vezes, inibem a melhor resposta. E parece que aí é que é o nosso grande desafio. Diante de uma personalidade escapista, e se eu percebo isso, qual é o meu medo? É o medo de quê? Qual é o tipo de temor que eu tenho de enfrentar uma determinada situação? É isso que vai forjando, então, um nível de coragem e de superação desse medo para que, de fato, a gente possa modificar, transformar essa atitude escapista. Temos várias perguntas, nós temos muitas pessoas assistindo, estou muito feliz, quero abraçar todas. Muitas perguntas aqui, com certeza, não vou conseguir responder. Enfim... O pessoal, a Rosiane Palhoça de Santa Catarina, um abraço a todos que já têm tido contato comigo. Tenho medo de água, seja piscina ou mar. Lembro que minha irmã mais velha me afundou na praia quando era muito pequena e até hoje não consegui aprender a nadar, pois não consigo confiar em ninguém. A Deise Loureiro. Deise, as experiências traumáticas, quando a gente fala de experiências traumáticas, e eu falo, vocês observam que quando eu falo, por exemplo, da terapia de vida passada, eu uso ela no singular. Né? Eu sempre falo terapia de vida passada, ou então a nossa vida passada. Por quê? Para a realidade e para a vida espiritual, é vida passada do espírito. Então, de hoje, desse momento que nós estamos aqui agora no programa Consciência e Transformação, para trás é a vida passada do ser espiritual. Então, pode ser uma situação traumática dessa existência, na infância dessa vida, pode ser uma experiência numa outra vida, pode ser numa experiência naquele período que a gente está entre uma morte, um desencarne e um novo nascimento, porque como nós estamos vivos, algumas coisas nós podemos viver nesse período e que podem ser tão marcantes que podem estar associadas a um trauma, uma reação fóbica como essa. Então, a sua experiência infantil, com certeza, ela tem um papel nessa sua resistência, na dificuldade de lidar com o estímulo ou com a situação da água. Só que,
na minha experiência desses anos todos, eu tenho visto que situações como essa que você viveu, quando a sua irmã, numa brincadeira, afunda você na piscina, ela não é normalmente a geradora do trauma principal. Mas como ela tem essa característica de uma possibilidade de você morrer afogada ali, ela é o que eu chamo de evento desencadeador. Aquele momento é onde desencadeia alguma situação ainda antiga, onde provavelmente você teve alguma outra dificuldade mais drástica, mais traumática com a água. E às vezes pode ser realmente afogada, ou pode ser uma outra situação completamente diferente. Isso é uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes, eu já aprendi isso há muito tempo na minha vida profissional, trabalhando com regressão de memória. Às vezes a gente vê assim, então a pessoa tem medo de piscina, morreu afogada na vida passada. E aí você vai fazer uma regressão, a pessoa não morreu afogada, ela morreu, sei lá, asfixiada por conta de que ela estava com tuberculose, ou então porque ela morreu numa masmorra úmida. Muitas vezes não tem essa correlação tão direta. Para cada um de nós tem uma experiência e uma história que acaba resultando no tipo de comportamento, no tipo de dificuldade que cada um de nós tem. Vamos a mais perguntas. Teve uma pergunta aqui interessante que eu agora não estou localizando, que tem várias contribuições aqui, eu estou achando muito, muito legal. Mas eu tinha visto aqui, agora ela me fugiu. Mas eu quero respondê-la assim mesmo. Me fizeram uma pergunta assim, quer dizer então que nós estamos mais inconscientes do que conscientes? Eu gostei muito dessa pergunta. É uma boa pergunta, por quê? Eu diria que na maioria das vezes as nossas reações, formas que nós lidamos com as situações na nossa vida, são muito mais repetições automáticas de conteúdos inconscientes do que realmente escolhas da forma como nós vamos agir e reagir em determinada situação. Essa pergunta é muito, muito adequada, porque eu costumo dizer e brincar isso quando eu falo nas aulas e palestras sobre isso, nos seminários. Nós repetimos e reproduzimos esses nossos padrões do passado muito mais do que nós imaginamos. E aí a resposta que eu dei anterior, justamente quando a gente identifica isso, é quando a gente invariavelmente repete um tipo de reação e a gente mesmo acha estranho. Só que tem algumas dessas reações que eu costumo chamar de pontos cegos. O que é um ponto cego? Um ponto cego é um ponto que eu, apesar de ter, eu não vejo de mim mesmo. Ou seja, eu às vezes posso ter várias reações que eu nem me dou conta, mas elas são extremamente inadequadas e representam esse conteúdo inconsciente que vem e faz a gente reagir daquela forma. Esse é um grande problema, porque se é um ponto cego, como é que a gente vai saber? Como é que você vai conhecer o seu ponto cego? Eu costumo dizer que uma das dicas para isso é observar o que as pessoas costumam reclamar de você. Se é uma pessoa só que reclama, pode ser implicância. Ela está implicando com você e diz, você é chato, você é mal-humorado, você é controlador. Mas se a gente começa a observar que várias pessoas têm sobre nós o mesmo tipo de opinião, eu acho que vale uma reflexão, em algum momento você fala assim, será que realmente eu sou mal-humorado? Será que eu sou controlador? Será que alguma coisa no meu comportamento leva a fazer sentido isso que as pessoas estão falando? E aí você vai poder avaliar. Parece que sim, eu acho que sou um pouco, ou então ainda não. Porque essa percepção das pessoas pode nos ajudar a tomar consciência de alguma coisa que a gente repete ainda inconscientemente e que precisa ser mudado. Então, a dica que eu dei anterior, e vou reforçar agora, ou é pelo desconforto daquela reação que nós mesmos já percebemos que é inadequada, que pode nos ajudar a olhar e falar assim, isso está inadequado, ou então aquilo que as pessoas começam a observar sobre nós e a gente poder fazer uma avaliação equilibrada se aquilo procede ou não, se aquilo parece fazer sentido ou não. Mas eu responderia a você que fez a... Desculpem, é um problema de programa ao vivo, né? Mas eu respondendo a você que fez a pergunta, com certeza nós repetimos comportamentos e reações muito mais inconscientes do que aquilo que nós temos consciente. Mas o caminho é de tomar consciência cada vez mais, nos apropriarmos das reações da nossa vida. E isso vai fazer com que, de alguma forma, a gente possa estar mais consciente das respostas mais adequadas a cada situação. Seja ela uma situação até de firmeza, onde a gente tem que exercer uma certa autoridade, aquelas em que a gente tem que, às vezes, aceitar e se submeter a uma determinada situação. Mas eu gostei muito dessa pergunta, agradeço a vocês que estão mandando aqui as suas contribuições. Parabéns pelo programa, Dorothy, obrigado. Parabéns pelo programa. O programa está excelente, agradeço. Se possível, gostaria de ouvir sobre o medo de doenças e sobre ansiedade. Obrigado, parabéns pelo programa. Regina,
Regina, obrigado pelo estímulo. Nós vamos ter um programa específico onde eu vou aprofundar no tema, no bloco inicial, a questão da ansiedade. Com certeza é um dos grandes problemas que nós atravessamos hoje, que é, na maioria das pessoas, um estado de ansiedade. E por que, então, atualmente nós estamos vivendo um processo de ansiedade mais significativo? Porque a ansiedade, ela é sempre antecipatória. Se você parar para observar, a ansiedade está relacionada normalmente a um processo de antecipação. Ou a gente fica ansioso por uma antecipação de algo ruim que a gente quer evitar, então a gente fica ansioso pelo nível da angústia, do medo, etc., porque a gente antecipa algo ruim que a gente quer tentar evitar, que se aproxima, ou então a gente fica ansioso porque a gente está querendo antecipar uma coisa boa, e também a gente fica querendo chegar logo na coisa boa. Então, eu tenho uma prova difícil, vou ter um concurso no final de semana. Então, a dificuldade de estar à prova, de ter, de repente, um momento decisivo da minha vida, faz com que a antecipação daquele momento crítico me traga uma série de medos, incertezas, uma projeção do futuro, e isso desenvolve, então, uma tal pressão no nosso corpo que vai modificar os meus neurotransmissores. A gente vai falar depois sobre isso com calma. Da mesma forma, eu começo então também às vezes a antecipar, querer viver logo aquela festa maravilhosa, e eu fico vivendo a festa. E às vezes eu fico vivendo tanto aquela festa que no dia da festa eu não consigo nem desfrutar. Ou então acontece um imprevisto e não tem a festa. A frustração por conta daquela expectativa acaba trazendo então uma série de repercussões, inclusive orgânicas, que podem se desencadear, podem desenvolver inclusive um problema mais grave. Nós vamos abordar, inclusive, os diversos tipos de ansiedade, porque a ansiedade pode encaminhar-se para um quadro mais grave, como o pânico, por exemplo. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. E nós vamos falar desde as pequenas ansiedades até esses quadros mais severos de ansiedade. Então, obrigado, Regina, pela sua pergunta. Nós vamos estar continuando. Foi a Ana Célia que perguntou sobre a questão de ser mais inconsciente do que consciente, né? Obrigado. Beline, grande abraço, Beline, saudoso Beline. Como somos tão inconscientes sobre nós mesmos, temos muito que aprender. Giancarla, isso, Giancarla. O processo nosso de inconsciência e essas repetições, algumas pessoas ficam muito rigidamente, rigorosamente, tentando corrigir essas imperfeições, essas inadequações, mas se esquecem que, na verdade, esse é o processo por excelência do aprendizado da alma. É quando nós começamos a ter essa consciência de uma reação automática, de um processo mais inconsciente, uma reação, uma emoção destrutiva, é que nos permite observar e começar um processo de transformação. Algumas vezes esse processo é até um pouco mais simples, às vezes só um pouco da nossa determinação de uma atitude diferente já vai promovendo essa transformação. Algumas outras vezes é preciso um trabalho mais estruturado, porque ela tem raízes, fundamentação no nosso psiquismo, dá uma necessidade de reagir daquela forma que nós desconhecemos. E porque tem uma raiz muito profunda, às vezes muito dolorosa, nós temos dificuldade, às vezes sozinhos, de conseguir fazer essa modificação. Nesses casos, então, mais graves, é quando a gente recomenda, então, um processo terapêutico, às vezes até a necessidade de um psiquiatra, a necessidade de um tratamento espiritual. Porque o entendimento de um homem, como na visão de um homem que a gente vai estar sempre apresentando a vocês no nosso programa Consciência e Transformação, é de um homem que tem as suas diversas dimensões. A dimensão física, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual. A maioria dos problemas graves de saúde que nós temos exige uma abordagem nesses diversos campos do ser humano. Então, uma abordagem física, muitas vezes, com a medicação, uma abordagem psicológica e também, às vezes, uma abordagem espiritual, independente do tipo de religião que a pessoa siga. Mas a questão do equilíbrio da dimensão espiritual, da religiosidade na vida dessa pessoa. Vamos ver aqui outras perguntas. Trazer a consciência, o inconsciente, traz algum perigo à nossa saúde mental? É possível saber o que está oculto em nós? O Bellini, né, o grande Bellini, nosso amigo de longa data, né? Obrigado pela oportunidade da pergunta, porque ela nos permite esclarecer um dos grandes mitos que envolve, por exemplo, o processo de regressão de memória, né? Quantos de nós ainda imagina que trazer à tona o conteúdo inconsciente pode trazer problemas e desequilíbrios à saúde mental?
Eu costumo dizer que a maior contraindicação de se fazer um processo desse, de acessar os conteúdos inconscientes, é você fazer isso numa experiência com um tipo de profissional ou com um tipo de trabalho que não seja consistente, que não tenha um tipo de reflexão no processo da psicoterapia. Porque se lembrar desse conteúdo do passado é relativamente fácil. Parece estranho, né? Mas é relativamente fácil. A questão não é lembrar do passado ou trazer à tona, é o que nós vamos fazer com essa lembrança desse conteúdo. Se está associado a um problema, como nós vamos aproveitar essa lembrança, essa tomada de consciência, não pela lembrança em si, mas justamente pelo processo do que precisa ser transformado dali para frente e vai se desligar desse passado. Então, essa pergunta é muito importante, porque eu costumo dizer muito para o público espírita, que com certeza é um público que nos assiste na TV Nova Luz, que na verdade, quando a gente faz da forma e no método como a gente desenvolveu um processo de trazer esse conteúdo inconsciente à consciência, na verdade nós não estamos lembrando do passado. Eu costumo dizer que nós fazemos regressão de memória não é para lembrar o passado, é para esquecer o passado que ainda está nos perturbando no presente. Porque na hora que aquele tipo de pessoa que nós estamos falando aqui, que tem um medo de morrer soterrada, essa pessoa ela está regredida. Ela está vivendo hoje um medo e um conteúdo que é daquele passado e não é compatível com o elevador hoje. Então, um processo sistematizado, consistente e que tem uma estrutura profissional para levá-la a essa lembrança, vai ajudá-la a esquecer, a se desprender desse passado. Então, a gente faz, nessa perspectiva terapêutica, a gente faz a regressão não é para lembrar o passado, é para esquecer o passado. Tanto é que a gente não vai se lembrar nesses processos, a gente não vai se lembrar de detalhes dessa vida. As pessoas às vezes ficam achando que na regressão elas vão se lembrar dos fatos, das pessoas, da idade, da época. Isso, na maioria das vezes, nem é terapêutico. O mais importante e terapêutico é a pessoa tomar consciência do tipo de carga que ela traz, qual é a memória que ela traz daquela experiência traumática que está influenciando o seu corpo, o seu psiquismo, as suas relações na vida atual. A gente faz uma regressão, a gente não vai ao passado, a gente vai acessar como esse passado está hoje no presente. Na medida que há uma ressignificação, tecnicamente a gente chama de ressignificação desse conteúdo, eu posso então ter respostas mais adequadas. Então o nosso processo, o processo que nós utilizamos no processo terapêutico, por isso que ele é eu chamo de terapia de transformação da consciência, não tem a ver só com a lembrança do passado, mas tem a ver com aquilo que a gente precisa transformar hoje para ter um futuro mais equilibrado, um futuro de felicidade, um futuro de equilíbrio. Então, não há um dano para a saúde mental se for feita de uma forma sistemática, de uma forma com um método consistente, de uma forma séria. Como é muito fácil lembrar e acessar o conteúdo do passado, infelizmente, nós temos pessoas que, às vezes, não fazendo isso num contexto terapêutico, podem promover algum tipo de desequilíbrio, de conflito. É possível, mas quando você faz isso de uma perspectiva terapêutica, com um método sistematizado, a nossa experiência esses anos todos tem comprovado os benefícios desse acesso, dessa tomada de consciência, que com certeza, volto a repetir, não está relacionada à lembrança, mas à transformação desse conteúdo que ainda resiste do passado para um processo de um futuro diferenciado, de um futuro de mais felicidade. Parabéns pelo programa. Gostaria que, se possível, que abordasse em um próximo programa o tema do mal do século, a depressão. Um fraterno abraço, Joilson, grande Joilson, um abraço, nosso amigo Joilson. Nós vamos, dentre as psicopatologias, em breve, um dos próximos programas vai ser sobre a depressão. Bom, eu quero agradecer a todos que mandaram as suas contribuições, é impossível responder as perguntas. O que eu vou fazer com vocês é manter sempre essas perguntas, na medida do possível, no blog, poder responder. E então, nós vamos estar aqui todas as sextas-feiras, de 11 a meio-dia, com você. Eu queria encerrar apenas contando uma pequena história, uma rápida história, e vou sempre deixar no final um momento de reflexão para nós. É a história sobre uma lenda sobre as areias do deserto da vida. Fala de um rio que, descendo a montanha, começou a vencer todos os obstáculos, descendo a montanha, entrando pelos vales, e o rio percebeu que ele vencia todos os obstáculos rumo ao seu destino. Até que um dia, o rio chegou diante do deserto. E diante do deserto, quando ele tenta atravessar o deserto, ele começa a se perder, ele começa a sumir.
E ele então resiste e fala assim, deserto, eu quero atravessar, eu quero continuar. E uma voz que sussurra, que vem das areias do deserto, dizem para ele, então, deixa que o vento faça isso. E ele, mas eu não posso, se eu deixar o vento me levar, eu vou me perder, eu não vou mais ser eu quero continuar sendo eu. Só que a areia fala assim, mas você precisa se transformar para poder continuar a sua jornada. E depois de um certo momento de relutância, e sem saber de fato da sua origem, o rio se permite a fazer isso. Ele se deixa então ser aquecido pelo calor do sol, ele evapora e já não é mais um rio. A sua essência agora é o vapor. E o vento leva através do deserto. E o deserto, então, ele é levado pelo vento até um momento em que, chegando perto de uma nova montanha, ele se condensa e chove. E ao chover na montanha, ele se transforma num novo rio. E aí então ele entende que na nossa vida nós atravessamos uma experiência para recomeçar uma outra, muito mais conscientes, muito mais transformados e muito mais ricos de conhecer qual é realmente a nossa verdadeira essência. Muita paz a todos vocês, uma grande alegria ser assistido por vocês, e eu convido vocês ao nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, no Consciência e Transformação. Até lá!